Eu tenho falado aqui várias vezes no canal sobre os meus atendimentos, onde eu recorro ao tarô para fazer um atendimento ligado à parte espiritual da pessoa. É um atendimento onde outros recursos que eu tenho em mim entram num processo conjunto, ou seja, a minha clarividência, mediunidade, e há efetivamente energias, espíritos que eu sinto nos atendimentos, mas além de tudo isso há uma troca entre almas e há processos espirituais que acontecem. Eu já fiz análises em relação à parte espiritual que eu resolvi seguir na minha vida para verificar o que de mais gratificante isso possa ter, seguir a parte espiritual. E eu vou compartilhar aqui duas situações. Eu já tive inúmeras situações ao longo deste processo de atendimentos individuais, que vai completar 2 anos dentro de alguns meses, e já tive inúmeras situações, mas decidi compartilhar aqui duas onde elas são opostas, ou seja, uma é, vamos dizer assim, uma situação mais densa, mais pesada, um ataque espiritual, e a outra é uma situação de grande gratificação, e essa é fundamentalmente uma das razões por eu adorar e fazer parte da minha vida e eu gostar da parte espiritual. Eu vou já explicar. Vamos começar pela parte mais pesada. É normal que quando nós fazemos atendimentos às pessoas, lidando com a parte espiritual, é normal que se a pessoa tiver os chamados obsessores, espíritos que induzem a pessoa a atitudes não boas, induzem a pessoa a seguir um padrão mais não lúcido para diferentes propósitos, drenar energia, manter a pessoa sobre uma falta de lucidez, estar no ambiente da casa da pessoa. Existem muitas situações, mas quando a pessoa procura um atendimento e se o atendimento tiver uma base e efetivamente for um atendimento que trabalha em prol de ajudar a pessoa na parte espiritual, é normal que o obsessor ou os obsessores eles vão atacar a pessoa que está a fazer o atendimento, porque é a pessoa que está a elucidar o obsediado, a vítima, e ao fazer isso está a contribuir para que um dia, quem sabe, esse processo se quebre, ou seja, a pessoa consegue entrar numa conduta onde não abre mais brecha de alimento, vamos dizer assim, para esses obsessores. Então eles caem em cima da pessoa que faz os atendimentos. E eu tive uma situação que teve uma magnitude muito grande, porque eu atendi uma pessoa que essa pessoa atende muita gente dentro do seu trabalho espiritual. Estamos a falar de muitas pessoas, grupos de pessoas que são atendidas por essa pessoa, e onde eu fiz um atendimento. Quando eu começo a realizar o atendimento, que tem como base, como eu já expliquei, a leitura do tarô, todo o processo estava-se a desenrolar de uma forma muito normal, temáticas ligadas à vida da pessoa, situações da vida pessoal, e de repente eu sinto calafrios por mim acima, principalmente aqui na nuca, um calafrio muito grande, e no meu íntimo eu sabia logo que algo se estava a aproximar e que não era algo bom. Pela experiência que eu tenho, eu percebi que não era algo bom. Então eu comecei internamente a dizer para mim próprio o que é que está agora aqui a acontecer, o que é que vem por aí. Porque nos meus atendimentos, quando alguém quer saber de um familiar desencarnado, ou quando qualquer coisa surge ligada à parte de uma obsessão, eu tenho tendência já a ficar à defesa, porque eu sei que há grande probabilidade, porque o oráculo, quando nós abrimos um tarô, existem os espíritos do tarô, existem portais que são abertos, egrégoras, existem diversas situações. E quando nós puxamos um ente que já desencarnou, seja o que for, a gente não sabe qual é a conduta dessa consciência que agora está num outro plano, e que se ela se aproximar, o que é que vai resultar daí? Então eu senti nesse atendimento que algo ia acontecer, e era, como eu já disse, uma pessoa que atendia muita gente. Então eu preparei-me internamente para aquilo que vinha. Isto acontece muitas vezes, eu como tenho a clarividência, eu na minha tela mental, e eu vi a imagem, ou seja, à minha frente eu tinha a pessoa que eu estava a atender, a olhar para mim, nitidamente, portanto eu estava a acessar a alma daquela pessoa, e uns metros atrás, talvez não uns metros, talvez 1,5 metros atrás da pessoa, eu vejo uma nuvem escura muito grande,
que cobria toda a área de onde eu faço os atendimentos. Ou seja, por clarividência eu acessei um duplo de visão do local onde eu estava, onde eu via a pessoa a ser atendida à minha frente, e uma nuvem escura não estava por cima da pessoa, o que me levou a crer que não tinha nada a ver com a conduta da pessoa. Havia um espaço entre essa pessoa e a nuvem negra. Portanto, o que é que eu percebi? Que eram assediadores, espíritos trevosos, com sede de vingança por aquela pessoa ajudar tanta gente. E que estavam ali à distância, à espera da mínima brecha dessa pessoa para usufruir sobre essa pessoa um ataque muito forte e muito pesado. Ora bem, eu logo de imediato comecei a fazer um trabalho que eu quando mexo com as energias sei várias técnicas, então comecei a induzir dentro de mim um trabalho para conseguir fazer um passe através dos meus chakras secundários das mãos, com o auxílio, claro, do universo e dos mentores. Eu comecei a emanar então um passe sobre aquela nuvem e graças ao universo eu senti um peso que saiu e aquela nuvem desfez. Claro que isto não é mérito meu, é mérito das equipas espirituais que me auxiliam durante os meus trabalhos, e eu senti que aquele conjunto, aquele aglomerado pesado de energias densas desapareceu. E claro que isto ajudou com toda a certeza a pessoa que eu estava a atender. Mas dizer-vos o seguinte, eu estou a compartilhar isto não é por vaidade, é porque a espiritualidade para mim é uma realidade e eu vivo ela na pele e já há alguns anos, e estas coisas existem e acontecem, e cada vez mais as pessoas têm que estar cientes de que a realidade delas não está separada da parte espiritual. E isto é um conjunto entre o nosso interno e aquilo que existe externamente. É um emaranhado de situações que trazer estes relatos traz a oportunidade da pessoa conhecer uma realidade que possivelmente ela não tinha conhecimento. E outra coisa, por muito que eu estudo a parte espiritual, eu sinto medo. Eu já senti medo, já senti receio em algumas situações, em alguns ataques. Eu sofro alguns ataques de vez em quando, faz parte para quem lida com a parte espiritual. E eu sinto às vezes receio e até medo. A única coisa que eu não faço é fugir. Eu enfrento, claro que sempre abrindo o meu espírito àquilo que são os nossos amigos espirituais e às ajudas externas, porque sozinho eu não conseguiria combater alguns dos ataques que eu já sofri. Então eu abro essa oportunidade às energias envolventes e assim consigo ter uma resposta perante as trevas. E hoje em dia, inclusive, uma coisa muito importante, eu não observo as trevas, o lado denso da espiritualidade, como algo, como é que eu ia dizer isto? Fora de mim, fora da realidade que eu sou. Tal como eu tenho essa dualidade no meu interior, o lado sombra e o lado luz, que todos temos, a espiritualidade, da sua forma mais ampla, também tem. E outra coisa, é um processo que é possibilitado, o universo possibilita que exista esta parte das sombras, por algum motivo é. Eles servem a um propósito, que não é uma conduta que temos que seguir, mas é um exemplo a não seguir, por exemplo. É uma contraforça. E tudo isto serve a um propósito que transcende a nossa compreensão. E hoje em dia, mais do que eu achar que isto é uma luta entre o bem e o mal, eu respeito as sombras, eu respeito o lado trevoso e os espíritos mais pesados. Mas notem uma coisa, respeitar não é apologia nem seguir, mas eu respeito o espaço, desde que não interfiram no meu espaço. E às vezes interferem, mas isso é inevitável, faz parte. Então eu quis trazer primeiramente este relato dentro de um atendimento, porque acho que é importante e saudável trazer os dois lados, as duas faces da moeda, os dois lados da moeda. Mas também já aconteceu, e para mim uma das coisas que mais me completa no lado espiritual, e é por isso que eu gosto muito da espiritualidade, é precisamente nós servirmos de ferramenta, sermos um intercâmbio entre um ente querido, um amigo, uma consciência que já está noutro plano, para trazer uma mensagem para alguém que ainda está aqui encarnado.
Isso já aconteceu comigo algumas vezes e isso completa-me de uma forma, é aí que eu vejo o quanto sirvo e as pessoas que seguem de uma forma, uma conduta boa dentro da espiritualidade servem como ferramenta e como propósito da espiritualidade. Para mim é nestas situações que tudo faz sentido. E até mesmo naquela que eu acabei de compartilhar das trevas fez sentido, porque eu ajudei alguém. E constatei no meu interior outras situações. Então a situação foi eu atender uma pessoa que no final do atendimento pergunta-me sobre um familiar que já não estava cá, estava noutro plano, e eu, por clarividência, eu vi nitidamente essa pessoa. Primeiramente, a pessoa não batia certo com a foto que me tinha mostrado, achei estranho, mas depois eu percebi que era, se não me engano, era quando essa pessoa era mais nova, ou era uma outra pessoa, ou seja, o parentesco que a pessoa alegou ser, era, o que eu estava a acessar era parte pai, não era parte mãe, ou a foto era quando essa pessoa era mais nova, qualquer coisa. Mas depois que eu vi uma outra foto, constatei que era, por clarividência, o espírito que eu estava a acessar, ou que me veio acessar. E trouxe uma mensagem essa que eu trouxe para a outra pessoa, para a pessoa que eu estava a atender, e eu vi que isso trouxe algo muito bom para a pessoa. E é isto que me completa, uma das coisas que mais me completa na parte espiritual, é trazer estas mensagens que já aconteceu mesmo no meu seio familiar, eu servir de intercâmbio, vamos dizer assim, como acontece nos atendimentos, e eu decidi compartilhar estas duas situações diferentes com vocês, para vocês saberem, como eu já expliquei, que acho que é algo bom, não é nada de me fazer de nada do que eu não sou, não é para me fazer de nada, porque qualquer um de vocês, se lidar à sua forma dentro da parte espiritual, pode constatar tudo o que eu estou a falar, portanto é só mesmo para vocês terem conhecimento destas possibilidades e que a espiritualidade é uma realidade e que faz parte da vida de todos nós, tá? Um abraço a todos e obrigado pela atenção. Já sabem, se gostaram, compartilhem, façam gosto, subscrevam e ajudem o canal a crescer e a chegar a mais pessoas. Tá? Muito obrigado.